Olá, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo e hoje o Espírito de Deus, Ele me dirigiu a trazer essa palavra ao teu coração. Como começar do zero? Como começar com pouco? Eu ouço muito as pessoas, elas falando sobre o que elas não possuem para começar. Então, há várias reclamações, as pessoas também dão muitas justificativas e em parte é compreensível, porque eu já vivi isso também. No entanto, quando Deus me ativou, quando eu fui ativado, a minha mentalidade mudou em relação a começar algo. Porque geralmente, quando temos que começar alguma coisa, nós pensamos no que temos em nossas mãos, ou seja, recursos financeiros, oportunidades, pessoas, lugar, e existe uma série de fatores que impedem que comecemos qualquer coisa. Por exemplo, eu conheci um pastor muito querido, um grande amigo, muito amado, que ele esteve na minha escola de profetas em Porto Alegre e ele não começava as suas lives porque ele esperava ter um mini estúdio para poder começar. E então, ele esteve na minha escola e ouviu como que eu comecei, de que maneira eu comecei a fazer as minhas lives, de que maneira eu comecei a transmitir aquilo que Deus havia colocado na minha vida. E quando ele ouviu a maneira como eu comecei, ele disse, eu fiquei com vergonha, porque eu já vou começar muito melhor do que como você começou. E eu quero dizer para você que pensa em começar um negócio ou pensa em investir no seu próprio ministério ou até mesmo começar um projeto que Deus colocou no seu coração, existem algumas coisas que são fundamentais para esse projeto acontecer. E eu quero aqui, através daquilo que eu vivi, não é algo que eu li num livro, não é algo que eu vi numa história de sucesso, ainda que isso seja muito importante para o nosso ânimo, para que também venhamos saber que é possível. Eu vivi essa história. Então eu quero compartilhar com você e você pode ter certeza que é uma palavra profética. Então, esse sermão de hoje, ele é profético para a tua vida. Eu creio que você não entrou aqui por acaso, foi Deus que te trouxe aqui. Essa ferramenta que Deus nos deu hoje é o maior canal profético do mundo. Hoje, o meu canal é o maior canal profético do mundo relacionado aos dons espirituais, à profecia, ao profético. E eu quero poder te abençoar com essas instruções que vão ser, eu creio, um divisor de águas na tua vida. E quero pedir a você que está aí ao vivo junto com a gente, se você pode, por gentileza, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Eu sei que há muitas pessoas que estão começando agora, outras precisam de coragem para começar e outras precisam só de se ativar, de se destravar do Espírito Santo na sua vida. Então, deixa a tua curtida. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui que é o botão inscrever-se. Clica nesse botãozinho e vamos começar a andar junto a partir de hoje. E se for bom para você, vamos ficar combinado em uma coisa? Que se Deus falar com você através dessa mensagem, esse sermão, você vai compartilhar com outras pessoas. Amém? Essa palavra, tenho certeza, ela vai ser muito bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero começar com dois textos da palavra de Deus. Primeiro é Zacarias 4:10, que diz, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? O que a Bíblia está dizendo é, ainda que você não veja a obra concluída, não despreze o começo delas. Você vai construir uma casa, você tem que começar pelo alicerce. E como todo mundo fala, o alicerce é enterrar dinheiro, certo?
Mas o alicerce, ele é tão importante quanto toda a estrutura, todo o esqueleto da casa. Então, o alicerce ninguém vê, mas é ele que sustenta tudo aquilo que vê. A maneira como você começa pode trazer um sustento para tudo aquilo que você construir posteriormente. Eu comecei com Deus e quero terminar com Deus. Esse é um segredo que eu aprendi. Eu comecei com Deus e quero terminar com Deus. Tem pessoas que começam com Deus e terminam sem Deus. O resultado é que tudo aquilo que eles constroem, tudo vira pó depois. Mas tudo que você começa com Deus e termina com Deus, se transforma em legado. Tudo que você começa com Deus e termina com Deus. Há pessoas que receberam um talento na igreja, um dom de Deus, começaram com Deus e depois, no decorrer da sua caminhada, largaram a Deus. Tudo aquilo que você começa com Deus, mas não termina com Deus, não pode acabar bem. A história nos mostra que não acaba bem. Então, eu vou repetir para você o que eu já repeti para muitas pessoas. Eu comecei com Deus e quero terminar com Deus. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é, eu comecei com Ele e estou terminando com Ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo, começar com Deus e terminar com Deus. O segundo texto que eu quero compartilhar com você é Provérbios capítulo 4, verso 18. Você tem que entender que mensagem como essa que eu estou transmitindo para você aqui são como migalhas que são lançadas ao chão. E você tem que prestar atenção e pegar aquilo que é importante para você. Então, você sabe que muitas vezes você ouve 1 hora de ensino, 1h30, até 2 horas, e o que você aproveita é muito pouco. Por quê? Porque tem apenas algumas migalhas ali, dentro daquele tudo ali que te foi ensinado, que você pode usar de fato para a tua vida. Então, aquilo que verdadeiramente vai encaixar para você, você pega isso. Então, eu já falei várias coisas aqui, mas você tem que estar atento ao que vai realmente ser relevante para você, ao que vai fazer a diferença para a tua vida. São essas migalhas que você não pode perder no teu caminho. E eu quero continuar. Em Provérbios 4,18, a Bíblia diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A Bíblia diz que o justo, aquele que caminha no caminho de Deus, aquele que segue o projeto de Deus, a ideia de Deus, a Bíblia diz que a vida dele vai brilhando a cada dia, até ser dia perfeito. Dia a dia ele vai crescendo, dia a dia ele vai prosperando, dia a dia ele vai avançando. Só que, certa feita, eu me questionei sobre esse versículo na minha vida e vou lhe falar por quê, tá bom? Aos 18 anos de idade, eu comecei a pastorear a primeira igreja e fiquei quase 10 anos pastoreando essa mesma igreja, fazendo o meu melhor, ganhando almas, falando do Evangelho, fazia programas de rádio e, enfim, fazia o trabalho de um pastor. Mas eu não me sentia totalmente realizado. E eu me questionava, porque a Bíblia diz aqui, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu pensava comigo, puxa, vai brilhando mais e mais. O que a Bíblia está dizendo é que a vida do justo tem que ser ascendente. Aí eu me questionava da seguinte maneira, tudo é com muito esforço, tudo que eu conseguia era com muito esforço, tudo que eu conseguia era com muito trabalho. E eu pensava, puxa, se essa é uma obra de Deus,
A coisa tinha que funcionar mais rápido, tinha que avançar mais rápido. No entanto, eu compreendi uma coisa, que quando você trabalha no reino de Deus, para um projeto de Deus, o crescimento quem dá é Ele para aquilo. E é Deus o maior interessado com que cresça, com que avance, com que funcione. No entanto, muitas vezes, o que a gente acha que é para a gente, não é o que Deus tem realmente. Eu entendi uma coisa, no dia que Deus falou comigo, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que estava triste comigo, eu precisava entrar no projeto de Deus para que essa luz brilhasse mais e mais. Ou seja, eu estava fazendo algo bom, estava fazendo algo relevante, vidas estavam sendo transformadas, pessoas estavam sendo salvas, era uma coisa boa, mas não era todo o projeto de Deus para a minha vida. O projeto de Deus para a minha vida era realmente eu poder usar os dons que Deus havia me dado, os dons proféticos que Ele me deu, para poder ensinar as pessoas a como ouvir a voz de Deus. Quando eu compreendi isso, então a luz começou a brilhar. E aqui eu tiro um outro ensino para a minha vida. Você tem que usar os dons que Deus te deu, mas você tem que usar os dons que Deus te deu no lugar certo. Tem gente querendo usar os talentos que Deus deu dentro da igreja, e às vezes não é dentro da igreja que Deus quer que ele use. Deus quer que ele use no lado de fora da igreja, para que ele seja também uma coluna da igreja, para que ele faça a diferença na igreja. Então, há pessoas aplicando errado os seus recursos e há pessoas no lado de fora que estão aplicando os seus talentos, seus dons no lado de fora que deveriam estar aplicando dentro do reino de Deus. Então, você tem que saber qual que é o desenho de Deus para a tua vida. E depois que você descobrir o desenho de Deus para a tua vida, você caminhar naquele desenho. Hoje, eu tenho um ministério profético, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Também estou cuidando de uma igreja hoje, No entanto, hoje eu entendo perfeitamente que o carro-chefe do meu propósito é o ministério profético. O ministério pastoral, ele pode até me acompanhar, mas o carro forte, o carro que tem que ir à frente é o ministério profético, porque é isso que Deus me deu como algo que precisa ser o principal na minha vida. E quando eu comecei no meu ministério profético, é interessante. Você pode ter recursos para começar algo, mas isso não significa que vai dar certo. Como assim, profeta? Você tem que ter as ferramentas espirituais necessárias para aquilo que você vai começar. Eu acredito que Deus dá habilidade para tudo aqui nessa vida. Deus dá habilidade para a pessoa ser uma investidora, Deus dá habilidade para alguém ser um construtor, Deus dá habilidade para alguém cuidar de uma pequena empresa, e Deus dá habilidade para uma pessoa cuidar de uma grande empresa, até mesmo uma multinacional. É Deus que dá as habilidades para as pessoas, tudo que o homem tem foi Deus que deu. Então, não adianta você entrar numa coisa se aquilo não for o seu chamado, se aquilo não for o que Deus realmente tem para a tua vida. Eu, desde o meu dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu tenho essas habilidades proféticas, esses dons proféticos na minha vida. Mas eu, querendo agradar os outros, comecei a entrar de cabeça naquilo que não era o projeto total de Deus para a minha vida. Era um projeto de Deus, foi importante para a minha vida e é importante até hoje. No entanto, não era o meu carro-chefe. O carro-chefe do meu ministério é o profético. E eu entendi isso. Mas muitas vezes a gente pensa que precisa de um monte de coisa para começar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero dizer para você que antes de você pensar em ter recursos para começar uma coisa, antes de você pensar em conexões para começar uma coisa, você tem que procurar aí dentro de você o que Deus já depositou.
porque Deus já havia depositado em mim os dons. Deus já havia depositado em mim essas habilidades, onde eu tenho servido a vida de milhares de pessoas. Deus já tinha colocado isso dentro de mim, mas eu simplesmente ignorava essas habilidades que Deus colocou na minha vida e colocou há muitos anos atrás. Era para que hoje eu estivesse muito mais à frente da onde eu estou. Mas é que nunca ninguém tinha me ensinado. Eu não tive esse acesso a reconhecer as habilidades que Deus havia colocado na minha vida. Você tem que pedir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo mostrar para você quais as habilidades que você tem na sua vida. Se você é um bom fisioterapeuta, saiba que você recebeu uma habilidade de Deus para isso. E é nisso que você tem que fluir. Tem pessoas que passam a vida inteira mudando de uma coisa para outra, porque eles não compreendem o que Deus depositou na vida deles. E quando eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos, eu comecei a gravar dentro de um banheiro, você acredita? Porque a parede era branca atrás, eu não tinha microfone na época. Se você pegar algum vídeo antigo meu aqui, você vai ver como que funcionava. Eu não tinha esses microfones de lapela, eu não tinha uma boa câmera para transmitir. Hoje a gente tem estúdio e tudo mais. Nem o meu celular era grandes coisas. Era um celular comum quando eu comecei. No entanto, eu entendi de Deus que eu deveria começar. Eu recebi uma palavra de uma grande pessoa. Sabe quem foi? Minha filha. Minha filha, a Thalita, ela disse para mim assim: pai, por que você não faz vídeo? E aí eu comecei, sabe? Eu comecei ali de forma muito caseira, sabe? De forma muito caseira. Eu coloquei alguns vídeos em uma semana. Em uma semana, quando eu comecei a usar o dom que Deus me deu e eu entrei para a ideia de Deus, então esse versículo de Provérbios 4,18, ele começou a funcionar na minha vida. Porque, na verdade, esse versículo sempre funcionou. O problema é que eu não estava, sabe, na ideia de Deus para a minha vida. Eu não estava no projeto que Deus tinha para a minha vida. E eu creio que isso é fundamental. As pessoas sempre pensam que, primeiro, elas precisam de estruturas físicas para começar alguma coisa. E, na verdade, o que você precisa para começar, você já tem. O maior investimento que há na tua vida hoje é o que Deus colocou dentro de ti. As coisas que Deus colocou na tua mente, as coisas que Deus colocou no teu coração, as ferramentas espirituais que você possui. Isso é suficiente para você começar. Talvez você não tenha 100 mil reais para começar um negócio, mas você pode ter certeza que aquilo que está nas tuas mãos é suficiente para grandes e poderosos feitos. O que você tem nas tuas mãos já é suficiente para grandes coisas. Pega essa palavra de Deus, porque ela é uma palavra profética para a tua vida. A Bíblia diz que quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes para uma multidão, ele perguntou para os discípulos: o que vocês têm? E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou para aquilo e disse: é suficiente. E a Bíblia diz que ele agradeceu ao Pai. Você tem que agradecer por aquilo que você tem nas tuas mãos. Talvez tudo que você tem nas tuas mãos hoje são 100 reais. Talvez tudo que você tem nas tuas mãos hoje, sabe, é algumas ferramentas básicas para começar. Talvez tudo que você tem nas mãos é um pequeno celular. Eu vou lhe dizer, isso é suficiente para você começar o que Deus ele tem para a tua vida. A Bíblia diz, Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Ele agradeceu ao Pai. E a Bíblia diz que houve um grande milagre, houve uma grande multiplicação. E mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, foram abençoados naquele dia. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus pegou aquilo que ele tinha nas mãos e multiplicou para uma multidão. Quando você agradece a Deus,
por aquilo que você tem em suas mãos. Quando você usa, porque mãos falam de uso, até nos sonhos, mãos falam de trabalho, falam de uso, falam de habilidades. Quando você usa o que você tem nas suas mãos, já é suficiente para você resolver grandes problemas, para você ser um impacto na vida de uma multidão. Basta você usar o que você tem em tuas mãos. Por isso que as pessoas têm que respeitarem a história de quem começa do pouco, quem começa do zero.